E aí, Oitavão, beleza? Durante esse tempo, né, de quarentena, os nossos encontros acontecerão por aqui através de vídeos. E nesse primeiro vídeo, eu vou passar alguns slides, vou explicar e depois vou enviar para vocês o vídeo e o material, né, e os slides. Até que tudo isso passe, as nossas aulas acontecerão dessa forma. Queria dizer para vocês que todos os professores, né, a escola, estamos sentindo bastante falta, né, de vocês, e torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível, né, e que possamos voltar às nossas aulas presenciais, né, o mais rápido possível. Mas por enquanto, vamos caminhando por aqui. Beleza? Vamos que vamos? Gente, então essa nossa primeira aula aí, o tema é regionalização do espaço mundial segundo grandes grupos culturais, né? É direcionado ao oitavo ano. Vamos acompanhar aí. Nesse primeiro slide, vamos acompanhar aí. Vamos compreender a regionalização do mundo com base em critérios culturais. Mas o que é a cultura? De forma genérica, pode-se afirmar que a cultura se relaciona com o modo de vida de determinado grupo social. Existem marcas culturais que se expressam no espaço geográfico. A maneira de pensar, de agir de uma sociedade pode influenciar o estilo arquitetônico de uma região, os arranjos familiares, o modo como se dão as relações sociais, a definição do que seja as atitudes certas ou erradas em relação aos direitos humanos e etc. Tudo isso deixa marcado no espaço geográfico, né? Ou seja, o carro-chefe aí desse contexto é a cultura. A cultura nada mais é do que um grande conjunto de traços físicos, tipos de música, de comida, arquitetura. Se olharmos a arquitetura brasileira e comparar com a arquitetura de países europeus, né, nós vamos ver até uma certa semelhança. Mas se compararmos, por exemplo, com a arquitetura lá de países como, sei lá, regiões como Taiwan, lá nos Emirados Árabes, né, onde a cultura é diferente, tudo isso faz com que essa arquitetura seja muito mais... esqueci agora a palavra. Seja muito mais rebuscada. Né? Achei a palavra. A identidade cultural, aí no segundo parágrafo, a identidade cultural de um povo pode ser definida em relação ao aspecto visível, com base na materialidade, como expressões artísticas ou arquitetônicas, mas também está presente nas condutas sociais, no idioma, no passado comum, nos hábitos alimentares, no modo de se vestir, e até tipo de humor que caracterizam determinados grupos sociais. Uma coisa que a gente sempre, né, estamos sempre abordando na sala de aula, por exemplo, a parte cultural, é a nossa comida. Né? Eu sempre sempre dou o exemplo do Natal. Por que num dia tão quente de verão, né, ano 24 de dezembro para 25, um dia que geralmente está muito quente, muito calor, e as pessoas estão fazendo comidas no forno, comidas pesadas para aquela região, para aquele momento, perdão. Né? Na verdade, nós herdamos essa cultura europeia. Lá é inverno, está muito frio, né? Você não vai fazer uma saladinha no inverno. E já o ano novo tem muito mais a ver com a nossa cultura e é uma coisa mais livre, é mais básico, geralmente, né? Churrasco, coisas mais leves. Regionalismo, lá o último tópico. Regionalismo é a resistência de alguns grupos sociais à adoção de padrões globais de comportamento ou de consumo. O regionalismo nada mais é do que você crescer
viver e morrer com base no que você aprendeu, no que seus pais foram, né? Levar essa cultura para frente. Algumas pessoas, alguns países, algumas regiões, até mesmo do Brasil, já têm uma cabeça mais aberta para isso, sabe que pode conhecer outros tipos de cultura. Mas, por exemplo, até o regionalismo está também ligado à forma como se fala, né? Se você conversar com um paulista, por exemplo, por muito tempo, ele vai começar a te zoar porque o carioca fala meio com chiado, né? Isso é regionalismo também na língua. Nesse outro tópico aí, mostra dois exemplos. Primeiro, as bonecas. É de um fabricante mundial e para cada país ele adaptou a boneca conforme a cultura local, né? Sempre seguindo os padrões de como as mulheres se vestem nesses países, né? Não é muito comum no Brasil comprar uma boneca com uma burca, por exemplo. Isso não é, né? Não é uma realidade nossa. Do outro lado, né, um grande fabricante de sanduíches, né, que a gente conhece bem, né, aquele que tem um Mzinho, né, a gente vê tipos de hambúrgueres que são adaptados conforme o país. Né? Não é o que, por exemplo, nós compramos aqui, não é um padrão mundial, e sim é um padrão local, cultural. Aí, um termo, né? American Way of Life. Modo de vida americana. É um mundo à parte, né, que os Estados Unidos construiu. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos Estados Unidos ao status de potência global, rapidamente o modo de vida estadunidense, né, American Way of Life, associado ao consumo desenfreado, foi se espalhando pelo mundo capitalista. A maneira de se vestir, as músicas, os filmes, as séries, as culinárias, de fast food, até mesmo a língua e as moedas estadunidenses se tornaram globais. A difusão do modelo de vida estadunidense tem influenciado sociedades do mundo todo a ponto de descaracterizar a diversidade cultural em muitas regiões. Isso aí surge lá após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começa a se destacar, né, mundialmente. Eles começam a ditar as regras, ditar até mesmo, né, entre aspas, a moda, o tipo de vestir. O idioma deles ganha uma proporção mundial. Você vê que hoje no Brasil, por exemplo, é quase que necessário que você saiba o básico do inglês, né? Se você tiver no seu currículo lá o inglês, você está na frente de um monte de pessoas. Tipos de carros, tipos de roupas, né, que eles lançam lá, e o Brasil, por exemplo, compra, vive, né, meio que em prol desse modo de vida americano. Mas eles se destacaram, eles cresceram com base no capitalismo. Né? O capitalismo, o carro-chefe para eles foi a situação da industrialização. Eles bateram muito forte na questão de industrializar o país e de investir no comércio. São dois fatores que fazem com que o capitalismo cresça e que o país também cresça automaticamente. Grandes grupos culturais contemporâneos, é possível distinguir 5 grandes grupos culturais que marcaram o mundo atualmente. São civilizações com grandes números de indivíduos que, apesar de não serem homogêneas, apresentam algumas características em comum. São elas: ocidental, islâmica, hindu, oriental e africana. Beleza? Nesse outro slide, está relacionado a outro critério de regionalização mundial estabelecido de acordo com a religião predominante de cada país. Quando levamos, por exemplo, para o Brasil, o predominante
é o católico romano, né? O catolicismo romano. Algo, né, cultural, uma herança que nós também recebemos dos portugueses. Quando eles chegaram ao Brasil, eles catequizaram os índios na religião católica, que era o que imperava em Portugal na época. Nesse mapa, né, mostra algumas religiões. Aí depois vocês vão ter acesso a esses slides, vocês vão ver melhor, né, cada uma delas e como ela se difunde. No Brasil, por exemplo, né, esse amarelão aí meio laranja, aqui, o que impera é a católica romana, a Igreja Católica Romana. Bem no meio, né, do Brasil, por exemplo, é muito forte o protestantismo, né, em outros setores, em outras partes do país também. Mas atualmente a religião que impera aqui, né, a igreja, é a Igreja Católica Romana. Nesse próximo slide aí é uma outra questão cultural, que é outros tipos de religião, né? A primeira imagem mostra os muçulmanos fazendo oração em Ankara, na Turquia, 2019, com a cabeça voltada para Meca. Somente homens podem participar desse ato religioso. A figura ao lado é em Kaaba, santuário situado em Meca, centro de peregrinação islâmica, né, na Arábia Saudita. Hoje, né, algumas pouquíssimas mulheres ainda podem participar de alguns momentos religiosos lá, mas sempre com uma roupa, né, que tampe todo o corpo e tal. Tem a questão, né, um termo que aqui a gente fala muito, né, levando para o lado português, que é jihad, né, mas é uma expressão hirad, tipo assim, hirad, né, no idioma deles, né, que foi uma forma simplificada, né, que significa esforço para difundir a fé islâmica e a supremacia dos preceitos de Alá. Atualmente, esse termo é empregado com outra conotação por extremistas muçulmanos, denominados jihadistas, a fim de justificar ataques terroristas contra quem não segue os preceitos religiosos islâmicos. Né? Isso aí é algo que nós estamos sempre debatendo, ataques, né, dos islâmicos, do mundo, né, islamista, em relação a grupos que não concordam com eles ou que não querem aceitá-los, né? E aí eles são bastante extremistas ao ponto de enviar bombas e outras coisas. Bom, por enquanto é isso, gente. Aí tem 2 atividades para fazer, né? Esse material vai ser disponibilizado a vocês vão poder rever, né? Poder dar uma estudada melhor, ler tudo de novo e responder essas 2 questões aí. Valeu, Oitavo, muito obrigado. Até semana que vem. Valeu!